Oi, pessoal! Neste vídeo, nós vamos entender os dois tipos de dados, o Geometry e o Geography, dentro do sistema gerenciador PostgreSQL, usando aí a extensão PostGIS. Bem, para contextualizar, vamos lembrar que, no momento que nós vamos implementar o nosso banco de dados, ou seja, estamos aqui no modelo físico, nós sabemos que os dados que vamos trabalhar podem ser do tipo não espacial, quanto do tipo espacial. Então, no caso dos dados não espaciais, nós temos que definir os tipos de cada um desses dados. Por exemplo, se é um inteiro, se é um varchar, se é uma data, se é um booleano. No caso dos dados espaciais, é da mesma forma. Nós temos que definir que tipo de dado que nós vamos armazenar ali, tá? Então, basicamente, nós temos três casos. Nós temos o tipo raster, para trabalhar com imagens. E temos o tipo geometry e geography, para armazenar vetores, seja ponto, linha ou polígono. Então, nesse vídeo, nós vamos entender quando nós devemos utilizar o tipo geometry, quando utilizar o tipo geography, para armazenar dados vetoriais no nosso banco de dados, ok? Bem, o que seria um dado do tipo geometry, tá? Um dado do tipo geometry, ele armazena os dados geográficos, os dados espaciais, assumindo que eles estão representados em um plano cartesiano, tá? Em outras palavras, esse tipo de dado geometry, ele considera um plano cartesiano no momento de realizar as operações matemáticas, como cálculos de áreas, distância, perímetro e etc, tá? Então, esse tipo de geometry, ele é um tipo considerado mais rápido de realizar as operações. Dentro do PostGIS, nós temos muito mais funções disponíveis nesse tipo de geometry, e nesse caso, ele vai depender do sistema de referência que você está usando ali associado ao seu dado, tá? A precisão desses cálculos está inerente ao seu sistema de coordenadas adotado, ok? Então, uma característica fundamental para esse tipo de geometry é que as suas operações matemáticas são feitas no plano, ou seja, ele está assumindo que os dados que estão armazenados estão projetados, ok? Bom, e o que seria o tipo geography? O tipo geography, ele já considera que a curvatura da Terra nos seus cálculos, tá? Então, quando ele vai desenvolver uma análise, né, um cálculo matemático, ele vai considerar a curvatura da Terra, tá? Então, ele é, sim, um tipo de dado que vai te trazer mais precisão ali nos seus cálculos, porém, ele é um tipo de dado que vai deixar as operações mais lentas, tá? E dentro do PostGIS, você vai observar menos funções disponíveis para trabalhar com esse tipo de dado, tá bom? Então, se o Geometry ele é mais rápido, ele te permite ter mais funções para trabalhar, por outro lado, ele é menos preciso, tá? E nós vamos ver em que situações isso realmente a gente deve levar em consideração, tá bom? E por outro lado, o Geography, ele é um tipo de dado que deixa as operações mais lentas, tem menos funções disponíveis para trabalhar com esse tipo de dado dentro do seu SGBD, mas por outro lado, ele é mais preciso, tá? Bom, quando nós pensamos na OGC, né, no Open Geospatial Consortium, qual é o tipo de dado que eles recomendam, né? Ali eles falam do geometry, tá? Então o geometry ele segue o padrão OGC. E o porquê então existe o geography, né? O geography ele é uma extensão dentro do PostGIS para lidar com cálculos geodésicos, ou cálculos mais complexos e mais precisos, tá bom? Para ficar um pouco mais intuitivo, vamos realizar alguns exercícios aqui para vocês entenderem a diferença de quando usar um geometry, quando usar um geography e como que o SGBD lida com isso, tá? Então, eu vou fazer alguns exemplos aqui com vocês. Eu tenho aqui a interface do PGAdmin e tenho o Postgre na versão 17, tá? Tenho aqui alguns bancos de dados, dentre esses um chamado BDG1. Nesse banco de dados existe instalado aqui a extensão PostGIS, então ele é um banco de dados geográfico, tá bom? Então ele sabe lidar com dados geográficos, seja do tipo geometry, seja do tipo geography ou mesmo raster, tá vendo aqui, ó?
Bom, aqui nesse banco de dados, eu tenho algumas informações. Uma delas é a informação de quadras, tá? Então, vamos imaginar que nós queremos aqui calcular a área dessas quadras, tá? Então, eu vou aqui em Query Tool, eu vou fazer algumas consultas para determinar a área dessas quadras, tá? Então, vamos colocar aqui alguns exemplos, tá bom? Então, eu vou colocar um comentário aqui, exemplos. Então, o primeiro exemplo, eu quero calcular a área, então, o cálculo da área das quadras, tá? Assumindo o dado representado no elipsoide, tá? Vou colocar aqui na forma de comentários também. Ou seja, eu quero realizar esse cálculo da área sobre a superfície do elipsoide, tá bom? Então, como que nós vamos fazer isso aqui? Então, nós vamos fazer um select. Eu vou pedir para trazer aqui, ó, na minha tabela de quadras, se eu olhar aqui as colunas que ela contém, o ID, o número da quadra e o geom, tá? É nessa coluna geom que está armazenada as coordenadas das quadras, tá bom? Então, nesse caso aqui, olha, vamos lá. Vamos pedir para ver, por exemplo, o ID da quadra e o número da quadra, tá? E eu quero que para cada uma dessas quadras, olha só, posso até fazer aqui um from quadras, né? Só para vocês entenderem essa base, é uma base pequena, tá? É só para ilustrar. Eu tenho aqui 4 quadras registradas e para cada quadra um número. Então, imagine que eu queira colocar aqui, determinar, né, a área ocupada por cada uma dessas quadras, tá? Se eu pedir para ver aqui a coluna geom, poderia aqui pedir para ver todas as colunas. Olha só, eu vou ver aqui que eu tenho em WKT, WKB, perdão, well no binary, as coordenadas que definem essas quadras, tá? Então, no caso aqui, só voltando, eu quero o ID, o número da quadra, e eu quero que para cada quadra seja calculado a área. Então, eu vou usar uma função chamada st, underline area, e vou passar aqui a coluna que contém essa geometria, que no caso é a coluna geom, tá? Aí, nesse caso, como que eu digo para o meu SGBD que é para ele considerar o elipsoide, né? Aqui eu tenho que escrever a palavrinha true, ou não dizer nada, ou deixar em branco, que aí ele vai assumir que está considerando o cálculo sobre o elipsoide, tá? Então, quando eu faço isso aqui, olha só, ele me retornou aqui uma coluna chamada st_area, que está informando o quê? A área de cada uma dessas quadras, tá? Então, veja, aqui que ele faz o cálculo para mim. A pergunta é, como que eu sei que esse cálculo está sobre o elipsoide? Porque eu passei para ele esse parâmetro true, aqui, ó, tá? Se eu não passar esse parâmetro, se eu deixar vazio, aqui, ó, se eu não passar para ele, ele vai retornar o mesmo resultado, tá? Posso até dar um print aqui para não perder isso, ó. Deixar aqui do ladinho, ó, eu vou tirar e vou rodar novamente, ó. Ele recalculou e se eu observar os valores, olha só, são os mesmos valores, ó, não muda nada, tá? Então, ou eu não informo nada, ele assume que é no elipsoide, ou eu digo que é true, para garantir que ele está fazendo ali no elipsoide, tá? Agora, e se eu quisesse fazer esse mesmo cálculo considerando a superfície da esfera, tá? Então, eu vou copiar aqui. Nesse caso, ó, eu quero a superfície da esfera. Quando eu faço isso, olha só, aí obrigatoriamente eu tenho que escrever falso. Por quê? Eu tenho que dizer para ele, ó, não é o elipsoide, então é falso. E aí ele vai assumir que é a esfera. Quando eu executo, veja, os valores, o que aconteceu aqui, ó? Se eu comparar, ó, já mudaram. Tá vendo aqui, ó? 9923, 9901. Então isso aqui já mudou, tá? E se eu quisesse, por exemplo, garantir que esse cálculo seja feito em uma superfície de projeção, tá? Ou seja, se eu quisesse, olha, quadras, ela é um dado que está projetado, tá? Como que eu faria isso? Eu preciso aqui, então, pensar primeiro qual o sistema de referência, né? Que eu vou informar esse dado. Então, imagine aqui como essas quadras, elas estão
vamos imaginar que eu quero trabalhar com a projeção TM e, no caso da projeção TM, eu preciso informar o fuso. Então, essas quadras, elas estão no fuso 22 sul, tá? Então, no caso aqui, eu vou colocar Imagine que o sistema que eu queira trabalhar é no CIRGAS 2000, que é o sistema recomendado pelo IBGE, e que esse dado foi convertido para a projeção TM fuso 22 sul, tá? Isso aqui representa o quê? O SR ID 31982, tá? Então, preciso passar esse SR-ID aqui. Como que ficaria isso, então? Tá? Nesse caso, eu preciso dizer que, antes dele calcular a área, ele precisa projetar o dado naquele SR-ID. Então, eu vou precisar aqui usar uma função chamada st_transform, tá? Então, essa função, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o meu dado e vai converter para o plano. Então, aqui no caso, st_transform, tá? Aí eu preciso passar a coluna, no caso aqui a geom, né, que é a coluna geom que contém a geometria, e vou dizer para ele, ó, essa coluna você vai transformar no tipo geometry, e 31982 é o sistema que eu quero que você considere, tá? Então veja, o que aconteceu aqui, ó. Essa primeira função, ela está fazendo o quê? Ela está pegando o dado da coluna geom e está transformando para o tipo geometry. E neste caso, quando eu levo para o tipo geometry, eu preciso dizer o sistema de referência. Então, nesse caso aqui, eu estou levando para o 31982, ou seja, estou projetando esse dado na projeção TM fuso 22 sul. Quando eu tenho esse dado projetado, aí eu quero que ele calcule a área para mim. De quem? De todas as quadras, tá? Então, vamos ver se funciona aqui, ó. Funcionou. Quando nós observamos, isso muda o resultado com relação, por exemplo, ao elipsoide, que aqui era o elipsoide, né? Que nós tínhamos salvo aqui, tá? Aqui o elipsoide. Então, veja, ó, 14.306, 14.317. Então, muda-se o valor, ok? Aí surgem aí algumas perguntas para nós, né? Uma primeira pergunta que nós poderíamos já observar aqui. Existe diferença entre esses valores de área, né? Quando eu calculo sobre o elipsoide, sobre a esfera e sobre o plano, aqui no caso da projeção TM, nós observamos que sim, tem diferença, né? Talvez uma outra pergunta é, qual dessas três opções aí que nós aplicamos traz um valor mais acurado, ou seja, um valor mais próximo do que é realmente no terreno, né? Nesse caso, a gente sabe o quê? Que a Terra, ela tem uma forma irregular e que matematicamente a melhor forma de representar a Terra é por meio de um elipsoide. Então, se nós observarmos, foi essa primeira opção aqui que nós aplicamos que trouxe o cálculo mais próximo ao que é da realidade. Por quê? Quando eu estou assumindo a superfície do elipsoide como referência, eu estou considerando o quê? A curvatura da Terra nos meus cálculos. Então, isso me traz um valor mais aproximado do real. Então, nesse caso, há o uso do elipsoide, né? E uma outra questão é, bom, está calculando-se área, né? E qual é a unidade que essas áreas estão saindo, né? Esses valores que eu estou vendo aqui, ele é o quê, né? A área, né? A gente sabe que é um elemento bidimensional, então, nesse caso aqui, ele está saindo em metro quadrado, tá? Então, aqui o cálculo é feito sobre o elipsoide, a área sai em metro quadrado. Aqui o cálculo é feito sobre a esfera, a área sai em metro quadrado. E aqui o cálculo é feito usando o plano, né, a geometria plana. Então, aqui a área sai em metro quadrado, tá? Bom, o que acontece? Eu comentei com vocês que o dado do tipo Geometry, ele é um dado mais rápido para a gente trabalhar. E o dado do tipo Geography é um dado mais lento. Claro que aqui eu só tenho 4 quadras, então isso basicamente não trouxe muita diferença quando nós trabalhamos. Se aqui nós observarmos, olha só, esses dois primeiros aqui, quando nós passamos a coluna Geom, tá vendo? Ó? Aqui embaixo a gente já pegou essa coluna Geom, disse que ela é do tipo Geometry, ou seja, eu estou convertendo de Geography para diâmetro aqui. Mas como que eu sabia, né, desde o início, como que eu poderia verificar o tipo de dado realmente dessa coluna Geom, tá? Eu poderia ter feito um SQL ou meramente vir aqui
em Views e abrir a tabela de Geography, ó, e pedir para ver aqui esses dados, ó, ver todos esses dados. Então, ele vai listar no meu banco de dados, ó, eu tenho algumas tabelas, e ele vai me listar quais dessas tabelas o campo GEON é do tipo Geography. Então, nesse caso, eu pedi para ver a tabela Geography, tá vendo aqui, ó? E ele fala que quadras, ó, o campo GEON, ele é do tipo Geography, tá vendo, ó? Então, ele está considerando o quê? Quando eu fiz os cálculos aqui, ó, ele já sabia que era do tipo Geography, porque ele já leu isso no meu banco de dados, tá? E nesse caso, ó, era o sistema 4326, que é o WGS84. Então, em outras palavras, eu tenho as minhas quadras representadas em WGS84. E fiz a seguinte pergunta: qual é a área dessas quadras, assumindo o elipsoide, no caso, o WGS84? Então, nós fizemos esse cálculo aqui, ó, tá? Cálculo sobre o dado no tipo Geography. Aí depois nós perguntamos qual é essa área se nós representarmos esse mesmo dado na esfera. Então, quando passamos esse parâmetro falso aqui para a função stArea, ele assumiu a esfera como modelo para representação. Então, ele transformou aquele WGS84 em uma esfera, tá? E determinou aqui para mim o valor da quadra, das áreas das quadras. Agora, quando nós pedimos para ele calcular na projeção, veja que eu não pude passar diretamente o campo GEON, porque esse campo GEON, ele é um campo Geography, tá vendo? Do tipo Geography, tá? Então, ele está assumindo o quê? Que o seu dado está representado numa superfície de referência, seja o elipsoide, seja a esfera, tá? No caso ali, o elipsoide, que é o 4326. Então, para que ele considerasse a projeção, eu tive que primeiro transformar para então aplicar a função de área, tá? Então, nós observamos que a escolha do tipo de dado, ou seja, geometry ou geography, impacta diretamente no resultado, tá? Então, nós temos que sempre garantir o quê? Ao termos um banco de dados, checarmos, né, que tipo de dado está sendo armazenado, está sendo utilizado, perdão, para armazenar o meu dado geográfico, né? Então, nós vimos lá tipos de dados espaciais, eu tenho Geometry, Geography e o Raster. Geometry e Geography para vetor, Raster para imagem. Geometry quando o dado está projetado, Geography quando o dado está na superfície de referência, tá bom? E nesse caso aqui, o que nós fizemos? Nós fizemos para o cálculo da área, mas vocês podem aplicar isso para qualquer outra função, como para calcular perímetro, para calcular distâncias, tá? Então, o PostGIS, ele mostra ali, por exemplo, no help, né, os tipos de funções que esses dados suportam, né? Então, aqui tem a página oficial do PostGIS e ele fala que no caso de você usar o Geography, você tem um número limitado de funções. Então, ele dá um exemplo. A que eu mostrei para vocês foi a área, mas eu poderia calcular o perímetro das quadras, né? Tanto sobre o elipsoide, a esfera ou em um sistema de projeção. Perímetro aqui, né? Perdão. Poderia calcular o comprimento, se fosse um elemento linear, ou algumas consultas espaciais aqui, tá? Com operadores topológicos. No caso do tipo Geometry, ele já tem mais funções disponíveis, tá bom, pessoal? Então, isso é uma facilidade. Bom, uma coisa que a gente poderia, né, fazer um outro exercício aqui para mostrar para vocês a diferença, imagine que agora eu não estou interessado, né, em calcular área nem perímetro. Imagine que eu quero determinar uma área mais de influência, tá, ao redor de cada quadra. É o que a gente chama de buffer, né? Então, vamos supor que eu queira ali fazer um outro exercício com vocês, que seja aqui, vamos chamar aqui de exercício 2, determine a área de influência de até 500 metros ao redor de cada quadra mapeada, né? Então, de repente, você quer fazer algum estudo de viabilidade, ali você quer testar isso. Então, nesse caso, vamos fazer o seguinte, vamos ver como que isso se comporta. A gente já sabe que esse dado está armazenado, ou seja, que as coordenadas das quadras estão armazenadas no tipo Geography. Então, nós vamos fazer aqui um select, tá? Vamos pedir para ele trazer para a gente todos os campos que tem todos os campos não, né? Só o ID, senão as coordenadas ficam muito extensas, né? O número da quadra. E vamos pedir aqui, só para a gente recuperar
uma outra forma, né, da gente enxergar essa informação aqui, ó, né? Vamos ver outra forma de recuperar isso aqui. Então, vamos pedir para ele trazer aqui, só a título de conhecimento, ST, o SRID, tá? Então, vou passar aqui a coluna G1 para ele. Então, basicamente, essa função faz o quê? Vai lá e busca para mim qual é o sistema de referência desse dado, tá? Vamos também pedir para ele mostrar as coordenadas, mas agora em WKT, né? Well No Text. Então, vou usar uma função aqui chamada STSText, tá? É uma forma da gente enxergar as coordenadas aqui de uma maneira mais textual, mais próxima daquilo que nós estamos acostumados. E para calcular a área de influência, aqui nós vamos usar uma outra função chamada ST_buffer, tá? E vou passar a coluna G1. E nesse caso, essa função ela precisa que eu passe para ela o parâmetro aqui do buffer, ou seja, a partir de que raio que eu quero, tá? E isso tudo, obviamente, eu quero que seja aplicado nas quadras, então eu tenho que dizer qual a tabela. Então, recapitulando, estou trazendo aqui os dois campos que já existem na minha coluna, na minha tabela quadras, ID e número quadro. Quero que ele me mostre qual é o sistema de referência da coluna G1, tá? Que é outra forma de consultar o que eu mostrei aqui para vocês. E quero que ele me mostre as coordenadas dessas quadras, tá? E, em seguida, quero que ele crie uma coluna em que ele calcule para mim a área de influência de até 500 metros ao redor de cada quadra, tá? Então, ele vai ter ali, vai gerar uma área de abrangência, tá? A partir da quadra, 500 metros, tá bom? Então, vamos ver o que ele gera aqui para mim, ó. Olha só, tudo que nós pedimos, né, ó. Nós temos o ID, o número da quadra e o sistema de referência. Tá vendo que ele buscou, olha só, o sistema de referência? E esse ST_xtext, ó, ele já trouxe aqui as coordenadas em WKT, que é o Well No Text, tá? Que é um formato de armazenamento, de visualização das coordenadas em WKT. E se eu vier aqui, ó, ele tem para mim a coluna ST_buffer, tá? Então, isso aqui é o quê? A área que ele gerou ao redor de cada quadra numa distância de 500 metros, tá? E aqui está armazenado em WKB, né? Ou seja, Well No Binary, tá bom? Bem, mas a pergunta aqui é, sobre qual modelo, né, de superfície Então, vamos fazer algumas perguntas aqui. Sobre qual modelo de superfície o cálculo do buffer foi realizado quando eu usei isso aqui dessa maneira, né? Aí, de novo, bom, o meu dado G1, da coluna G1, ele é um dado do tipo Geography. Então, qual o modelo que ele usou aqui? O elipsoide, tá? Então, aqui no caso, ele foi feito sobre o elipsoide, tá bom? De novo, né? Ele está considerando o elipsoide porque ele leu aqui o tipo de dado dessa coluna e como eu não passei nada dizendo que era para fazer sobre a esfera, ele foi lá e aplicou o dado, o cálculo sobre o elipsoide, ok? Agora, imagine, né, que eu queira aqui passar, fazer um sistema de referência, usar um sistema de projeção, perdão, né? Eu não quero fazer aqui sobre o elipsoide, tá? Eu quero fazer de novo aqui como nós fizemos aqui em cima, ó, o TM22 Sul. Aí, o que eu vou ter que fazer? A mesma coisa que nós fizemos aqui em cima, ó, tá? Então, nós vamos precisar aqui, vamos copiar aqui para aproveitar, né? Olha só. Vou manter tudo isso aqui, tá? Agora, quando eu chegar aqui no buffer, não posso passar isso direto, né? Eu preciso usar aqui o quê? AST_transform, tá? E passar para ela a coluna G1 e dizer, olha, eu preciso dela em geometry, tá? Então, eu preciso que você calcule isso em geometry e, nesse caso, eu tenho que passar para ele o sistema de referência que eu quero, no caso de projeção, é 31982, e aí sim, feito isso, eu preciso passar o valor do buffer, tá? Então, aqui, olha só o que aconteceu, ó. Essa primeira parte aqui, o que ela está fazendo? Ela está pegando esse dado, ou seja, essas coordenadas latitude e longitude, e convertendo para a projeção TN, tá? E em seguida, essas coordenadas estão sendo o quê? Utilizadas para determinar o valor do buffer, tá? Da área de abrangência. Então, quando eu executo isso aqui,
ele faz a mesma coisa, né, projeta aqui os campos que eu pedi, e eu tenho aqui também a coluna buffer, tá? Então, ele fez esse cálculo para mim. Então, nesse caso, qual é, né, a superfície que ele está considerando aqui, tá? Sobre qual, né, superfície ele é usado, ele é realizado o cálculo quando eu aplico isso, né? Então, poderia perguntar aqui, como uma pergunta B, qual foi a superfície, né, que o cálculo buffer foi realizado após essa transformação, né? Então, nesse caso, foi o quê? O plano, né, pessoal? No caso, foi o plano de projeção, no caso aqui o TM, que foi o que nós selecionamos, tá? Bom, aí vem, né, uma outra pergunta, como nós fizemos anteriormente. Bom, mas esse dado, né? O que ele representa? Isso, qual é a unidade que sai aí, né? Mais uma vez, aqui eu tenho 500, é 500 metros. Aqui eu tenho 500 metros, tá? Aqui 500 metros porque eu estou sobre o elipsoide e aqui 500 metros porque eu estou na projeção TM. Então, aqui eu estou no plano cartesiano, tá? Bom, vamos pensar o seguinte, então. Se eu quero representar uma área de abrangência ao redor de cada quadra, no caso aí 500 metros, qual dessas duas opções eu devia escolher, né? Eu devia fazer esse cálculo usando essa primeira opção aqui ou essa aqui, né? A transformação. Nesse caso, o que a gente observa? Quando eu faço o cálculo sobre o elipsoide, eu estou tendo o quê? Um rigor de considerar a curvatura da Terra. Quando eu faço o cálculo sobre o plano, eu estou aplicando geometria plana, eu estou considerando o meu dado representado no plano. Em outras palavras, eu estou considerando ali aquela região como plana, tá? Então, o primeiro caso, ou seja, o cálculo sobre o elipsoide, ele é sempre mais rigoroso, tá? Então, se você tem a necessidade de uma precisão, né, maior nos seus cálculos, adote sobre o elipsoide. Agora, se você precisa trabalhar com o dado projetado, obviamente, aí você vai usar o tipo geometry, tá? E aí você vai ter que considerar alguns fatores. Por exemplo, nesse caso específico das quadras, que é uma região geográfica muito pequena, isso não vai fazer diferença. Você pode até comparar, né, os valores que você obteve aqui no exercício anterior. Você pode depois pausar o vídeo e comparar qual o valor que você obteve quando você calculou a área usando a projeção e qual o valor você obteve quando calculou o elipsoide. Calculou usando o modelo elipsoidal, perdão. Você vai ver que o valor é muito pequeno, porque é uma região geográfica muito pequenininha. Agora, se você pensar em grandes áreas, né, sei lá, um estado, um país, grandes distâncias, sei lá, de São Paulo a Nova York, aí você obrigatoriamente precisa trabalhar no tipo geography, porque aí você tem muita influência da curvatura da Terra nos seus cálculos, tá? Então, o tipo geography, ele tende a produzir resultados mais consistentes, porque ele vai considerar o modelo de curvatura, né, da Terra, e o tipo geometry, ele já vai ser um tipo de dado mais adequado para análises locais, tá? Claro que nós temos vantagens e desvantagens para cada um deles, tá bom? Então, nós podemos, por exemplo, elencar, né, essas vantagens e essas desvantagens. Olha só, qual que é uma característica, né, do tipo geometry? Em resumo, o plano cartesiano. Então, o modelo, os cálculos são feitos no plano, tá? Ah, mas e se eu entrar com o meu dado em 4326, que é latitude e longitude, e pedir para calcular uma distância? Ele vai assumir que aquelas coordenadas são coordenadas planas, então o seu cálculo vai estar errado, tá? O geometry é um tipo de dado especificado, ou seja, sugerido pela OGC, né? Então, existem normas da OGC e lá ele fala que o padrão é o geometry, tá? Por isso que tem tanta função a mais para trabalhar com esse tipo do que com esse aqui. A precisão do seu cálculo vai depender do sistema de coordenadas que você está usando, né? Do teu sistema de projeção e, obviamente, da escala ali que você está trabalhando, né? Então, regiões locais, você vai perceber que basicamente não vai ter diferença entre esses dois tipos de dados, tá? Ele é muito mais rápido para realizar os cálculos, então ali eu fiz um exemplo lúdico com vocês de 4 quadras, agora ampliem isso para 1000 quadras, 10.000 quadras, 30.000 quadras, 100.000 quadras, isso vai dar diferença na performance, tá?
ele passa a ter mais funções disponíveis e o uso dele é mais restrito, tá? Ele é no sentido geográfico, tá? É mais indicado para pequenas regiões. O Geography, ele é o quê? Ele já considera a superfície de referência como a esfera ou elipsoide, tá? Ele não é um padrão indicado pela OGC, ele é uma extensão do PostGIS, tá? Para lidar com cálculos mais complexos e considerar aí a curvatura da Terra. Então, ele é um tipo de dado que te gera mais precisão, tá? Geography, pessoal, então se eu estou falando de esfera, de elipsoide, então ele só entende os datums, tá? Ele não entende sistema de projeção. Então se eu falar que a minha coluna GEON é do tipo Geography e que o número do sistema é o 31982, ou seja, ele vai dar um erro. Por quê? 31982 é o sistema UTM-22 e o UTM não é um datum, o UTM é um sistema de projeção, tá? Ele é mais limitado em termos de funções, tá? As unidades sempre vai ser o metro, e usado aí para uma escala mais global ou grandes áreas, né, grandes distâncias, tá? Aqui a gente diz que a unidade depende do SRID, por quê? Aquele exemplo que eu falei, se eu entrar com um dado geometry e falar que é o 4326, ou seja, que ele está lá no WGS 84, ele não vai dar erro, tá? Só que o cálculo que ele fizer, ele vai soltar, por exemplo, uma distância entre dois pontos, ele vai falar que é na unidade do SRD que eu entrei. Então, o 4326, a unidade é o grau, né? Grau, minuto, segundo. Então, ele vai falar, olha, a distância é essa, em grau, minuto, segundo, tá? E aqui não, aqui a distância sempre vai ser linear, por quê? Porque ele está considerando o elipsoide ou a esfera como modelo de referência, tá bom? Então, esses foram basicamente os dois tipos de dados que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, tá? Frisem bem isso, tá? Para pequenas áreas, ou seja, para projetos a nível de uma cidade, de uma bacia hidrográfica, né, de pequena dimensão, você vai observar que a diferença entre usar um e o outro, ou seja, Geometry ou Geography, basicamente vai ser nula, tá? Vamos dizer assim, vai ser muito pouco, vocês podem fazer esses testes, tá bom? Agora, quando você precisa de um projeto de uma maior escala geográfica, vamos dizer assim, aí você tem que recorrer ao tipo mais adequado, que seria o Geography, ok? Lembrando que, só para fechar, quando eu faço esse tipo de transformação aqui, eu não estou mudando o dado na minha tabela, tá? Eu não estou trocando efetivamente o sistema, eu estou apenas calculando num sistema que eu preciso naquele momento de execução do meu select, tá? O meu dado vai continuar, ó, deixa eu tentar ser um pouco mais didática aqui, ó. Eu executo isso aqui, tá? Não aconteceu nenhuma mudança na minha coluna GEON aqui na minha tabela, tá? Se eu pedir para ver aqui, ó, o meu dado, ó, se eu pedir para rodar esse select aqui de novo, ó, quadras continua sendo projetado no 4326, ou seja, em WGS 84, tá? Isso aqui é só em tempo de execução da consulta. Agora, se eu quisesse, né, que essa coluna GEON fosse transformada para Geometry, né, então se eu venho aqui, ó, e peço para ver o dado Geometry, olha, eu vejo que quadras não aparece aqui, tá vendo, ó? Se eu quisesse que quadras fosse realmente transformado para outro sistema de referência, como 31982, né, que eu fiz com vocês, aí sim eu teria que aplicar outro processo de transformação, tá? Então, aqui é só em momento de execução da consulta. Ok, pessoal? Então, esses foram os dois tipos de dados que são utilizados para armazenar dados espaciais dentro do PostgreSQL, usando aí a extensão PostGIS, tá bom? Então, aqui na documentação do PostGIS, vocês têm mais outros detalhes que eu recomendo que vocês leiam depois, ok? Então é isso, pessoal.